Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quarta-feira, dia 13 de julho, o Ibovespa fechou mais um pregão de valorização, já é o sexto consecutivo. Hoje, 0,63 de alta, bolsas americanas aí trabalharam no ambiente misto e moeda americana teve o segundo dia de queda para o nosso mercado. 0,76 para o dólar comercial, que fechou cotado a 3,27, e 0,98 para o dólar futuro, que fechou aí a 3.282. Pessoal, fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, fluxo positivo para o mercado à vista, e no mercado futuro eles andaram na ponta vendedora para o Ibovespa futuro. Na moeda americana, os contratos de dólar, eles atuaram aí na ponta compradora no pregão de hoje. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi a evolução do fluxo no mercado futuro? Bom, pessoal, a gente percebe aqui que o fluxo ficou boa parte aí da parte da manhã e o início da tarde com um volume menor vendedor, mas um volume menor de vendas por parte deles no nosso mercado. A gente teve até uma trajetória descendente nessa parte aí até 1 hora da tarde. A gente chegou a corrigir aqui um pouco mais de 200 pontos, 250 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem, só que depois o índice deu uma recuperação muito interessante até o final do pregão de hoje. A gente teve aqui entre a mínima do dia, que foi em base horária em 54.520, a gente teve aí praticamente 800 pontos de valorização, 820 pontos, né? 825 pontos de valorização nessa parte final do pregão, muito em função também dessa onda compradora que a gente percebeu no mercado à vista no pregão de hoje. O fluxo, pessoal, eles andaram o quê? Na contramão desse movimento do mercado, inclusive tanto para o Ibovespa futuro quanto para o dólar futuro. A moeda americana começou já o dia desvalorizando pouco mais de 8 pontos, a gente chegou aqui a ter uma desvalorização na primeira hora e depois ficou de uma grande parte do pregão, quer dizer, as 3 horas seguintes até 1 da tarde, com um comportamento bem lateral, e depois foi perdendo força até o final do pregão de hoje, e eles atuaram na ponta compradora para o dólar futuro. É bem coerente esse comportamento deles, porque normalmente são inversamente proporcionais essas duas forças. Então eles atuaram na ponta vendedora para o Ibovespa futuro e na ponta compradora para o dólar. Isso fez com que eles tivessem o quê? Uma projeção de prejuízo nas duas pontas, porque eles ficaram com preço médio para o Ibovespa futuro em 54.822 e a cotação em 55.345. É pouco mais de 500 pontos de loss para o Ibovespa futuro, que deu cerca de 600 mil. Como no dólar futuro a alavancagem é bem maior, eles tiveram uma projeção de prejuízo no dólar que superou 9 milhões de reais, porque o preço médio que eles ficaram de 3.303 foi bem abaixo do fechamento que eles tiveram no dia de hoje. A gente teve um fechamento em 3.282, eles tiveram aí 21 pontos para um volume de quase 30 milhões de reais. Isso deu essa bagatela toda de mais de 9 milhões de projeção de prejuízo para os contratos do dólar futuro. Olhando aqui essas posições diárias, bom, a gente teve hoje mais uma máxima em relação ao nosso índice futuro, 55.345. No geral, eles estão na ponta ainda vendedora para o contrato, só que, como a gente está alertando, eles vêm diminuindo essa ponta vendedora, fazendo uma escadinha para cima, desde o dia 27 de junho, onde que eles atingiram aquele pico lá de pouco mais de 700 milhões de reais. Na projeção do dólar, é o que a gente está percebendo, que eles estão na contramão do movimento da moeda americana, sendo que eles chegaram a ficar praticamente aí zerados nessa posição lá para o dia 6 de julho, que eles ficaram bem próximo do 0 a 0, e nesse momento eles já estão acumulando aí um pouco mais de 80 milhões de reais na posição de compra para a moeda americana. Vamos ficar atento se a gente vai ter aí uma parada, uma pausa de queda para a moeda americana até o final do contrato, que se encerra no próximo dia 29. Se não, eles vão ter que começar a ter uma posição aqui vendedora, assumindo aí o prejuízo, né, nos contratos do dólar futuro que vence agora no final do mês. Bom, voltando lá para os ativos, nas ações, pessoal, a gente já tinha percebido mais cedo no nosso giro rápido que a gente já tinha um movimento comprador no mercado à vista e um movimento vendedor no futuro. A gente estava com cerca de 20 milhões ao meio-dia e praticamente aí 18 milhões de reais da ponta de venda para o Ibovespa futuro. Se a gente for conciliar aqui o nosso mata-mata, de 20 para 96, né, quase aí 80 milhões de reais
de evolução, e de 18 para 63, cerca de 45 milhões de reais na ponta vendedora. Então, esse ambiente mais comprador na parte da tarde do pregão propiciou que o nosso índice, que estava trabalhando praticamente no 0 a 0 ao meio-dia, tivesse aí uma valorização no encerramento do pregão de hoje maior do que a gente tinha coletado na parcial às 12 horas. Bom, os ativos que eles já vinham atuando na ponta compradora, Itaú, Croton, Hipermarcas, BVMF, eles intensificaram esse movimento comprador nesses ativos, e os ativos que eles estavam atuando na ponta vendedora, no caso de Petrobras preferencial, eles ficaram praticamente no mesmo patamar. Eles incrementaram vendas em Ultrapar, incrementaram também vendas em Cielo, em Brasil Foods. Então praticamente essas ações aí que eles atuaram mais fortemente na ponta vendedora, e no caso das ações da Rumo, elas apareceram aí com mais força nessa parte final do pregão. Inclusive o ativo teve uma desvalorização de um pouco mais de 3% no pregão de hoje. Eles fizeram o seguinte: uma projeção de lucro de 1,75 para os ativos que eles atuaram na ponta compradora. E para os ativos que eles atuaram na ponta vendedora, eles tiveram também projeção de lucro, porque esses ativos ficaram com uma desvalorização média de 0,77. Então aqui eles chegaram a capturar, mais ou menos como projeção no mercado à vista, um pouco mais de 4 milhões de reais. Lembrando que no mercado futuro, principalmente para essa movimentação no dólar futuro, eles tiveram uma projeção bem forte de quase 10 milhões de reais para o mercado futuro. Eles recuperaram cerca de 4 aqui, só que no mercado de opções eles tiveram ponta vendedora. A gente já tinha percebido que estavam nessa mesma posição, inclusive incrementaram essas posições principalmente em Petrobras e também em Vale, até o final do pregão do dia de hoje. Em relação a lucro, também não houve nenhum lucro nas opções, também prejuízo tanto para as opções de Petrobras e Vale. Dando uma olhadinha aqui no nosso quadro, a gente percebe que eles conseguiram aí, no caso de Petrobras, eles conseguiram oferir lucro nas opções que eles atentaram para a ponta vendedora. Inclusive já está começando a ganhar maior liquidez as opções da nova série, que vai ser a série H, certo? Essa série G, a gente está tendo vencimento dela agora na próxima segunda-feira, e eles já estão começando a ter uma maior liquidez, inclusive de volume comprador, já principalmente aí do maior volume comprador do dia. Nas opções que vão entrar em vigor, seriam as opções H para as opções de caos, e seria também as opções do T de tatu para as opções de venda. Bom, no caso aqui de Vale, principalmente no pregão de hoje, a gente percebe que as opções H que foram as mais atacadas na ponta compradora por parte deles, e já na ponta vendedora eles já estão se desfazendo aí dessas posições da série G. Hoje o maior volume vendedor foi a Vale G9, pouco mais de 4 milhões de reais no nosso mercado. Bom, em relação a Vale, prejuízo tanto para as opções que eles atuaram na ponta compradora, quanto também nas opções que eles atuaram na ponta vendedora. Qual que é a expectativa do mercado quando eles fazem isso? Como no caso aqui, essas ações, tanto de Vale, no caso de hoje, e Petrobras, eles andaram de forma antagônica, né? Inclusive a gente percebe isso claramente, que Vale a gente terminou aí o pregão com uma certa valorização, e Petrobras sofreu um pouco mais aí no nosso mercado, com uma desvalorização para a ação preferencial e também para a ação ordinária. A gente já vinha percebendo isso desde o início do pregão. Bom, em relação à Petrobras, eles atuaram nessa mesma direção, né, do mesmo sentido, para o fluxo em relação a papel no mercado à vista, e no caso de Vale, eles atuaram na ponta vendedora no mercado de opções e na ponta compradora para o mercado à vista. Significa que eles estão atuando aí de forma a remunerar as suas respectivas carteiras e também ter uma proteção em relação à possível movimentação do ativo. Pessoal, vamos ficar atento. Hoje a gente já completou o 9º dia de ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no mercado à vista, e esse movimento comprador a gente está percebendo que vem calçando a movimentação também de alta para o nosso índice. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.